Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia em 20 mistérios. Flagelação de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Contemple o segundo mistério doloroso da Bíblia do povo. Flagelação de Jesus. Fruto do mistério, a mortificação dos nossos sentidos. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo, para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença, e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás! Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o! Não! Para isso nasci. E para isso vim ao mundo. Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Pai, é chegada a hora. Estudos da Nova Aliança. A flagelação de Jesus, também conhecido como Cristo na coluna,
É um episódio da Paixão de Cristo, que aparece com bastante frequência na arte cristã, em ciclos da paixão ou como um grande tema nos ciclos da vida de Cristo. É o segundo mistério doloroso do Santo Rosário. A coluna a qual Jesus geralmente aparece amarrado e a corda, o flagelo, são elementos que aparecem nas Arma Christi, armas de Cristo. O evento é mencionado em 3 dos 4 evangelhos canônicos, em João capítulo 19, versículo 1, Marcos capítulo 14, versículo 65 e Mateus capítulo 27, versículo 26. Lucas capítulo 22, versículo 63 a 65, relata um episódio onde os guardas do Sinédrio surram e zombam de Jesus, mas não a flagelação nas mãos dos romanos. A flagelação é um prelúdio usual à condenação pela crucificação sob o direito romano. Na Paixão de Cristo, o evento precede a zombaria de Jesus e a coroação de espinhos, e está contido no episódio mais amplo da corte de Pilatos. Os soldados romanos sentiam aversão pelos judeus. Jesus era judeu. Pelo ódio velado com que os israelitas os tratavam. Assim, para os romanos, era motivo de alegria quando lhes entregavam um judeu, acusado de ter se manifestado contra Roma. Jesus foi entregue à ferocidade desses soldados, que não só obedeciam ordens, mas também sentiam prazer em martirizar um judeu. A flagelação de Jesus ocorreu sem a menor atenuação, como um criminoso qualquer. Assim, desonravam a vítima que ficava marcada para sempre. Mas com Jesus foi diferente. Semelhante a uma ovelha muda, Jesus, mesmo sofrendo esse terrível castigo, não abriu a sua boca em lamentações, não clamou por misericórdia, não se lamentou, não proferiu palavras de maldição contra os lictores. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. Os soldados romanos ficaram perturbados diante da misteriosa força de Jesus. Ele era realmente um rei. Aí eles se enfurecem e tentam apagar este último traço real em Jesus, lançando sobre ele todo tipo de escárnio. A corte de Pilatos foi o julgamento de Jesus no pretório, perante Pôncio Pilatos, e que foi precedida pelo julgamento de Jesus no Sinédrio. Aparece em Marcos capítulo 15, versículo 1 a 21, Mateus capítulo 27, versículo 1 a 26, João capítulo 18, versículo 28 a 40 e Lucas capítulo 23, versículo 1 a 25, que compreende também Jesus na corte de Herodes, a flagelação de Jesus, o episódio conhecido como Ecce Homo e Pilatos lavando as mãos. Apenas no Evangelho de Lucas, Pilatos, ao descobrir que Jesus era galileu, entendeu que o caso era da jurisdição de Herodes Antipas e por isso o enviou para ele. Após questionar Jesus e receber pouquíssimas respostas, Herodes não vê em Jesus ameaça e o retorna para Pilatos. Com medo de se tornarem impuros, os que acompanhavam o julgamento não ousaram entrar na corte de Pilatos, e a discussão do prefeito com o povo aconteceu do lado de fora do pretório, Fortaleza Antônia, onde a tradicional Via Dolorosa começa. Muitos acadêmicos já notaram que Pilatos aparece mais como um advogado de defesa, tentando livrar Jesus, do que como um juiz numa audiência oficial. Ecce Homo
São as palavras que Pôncio Pilatos teria dito em latim ao apresentar Jesus Cristo aos judeus, de acordo com o Evangelho. Em português, a frase significa Eis o homem, Rei ou Senhor dos homens. Conforme o Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 5, Eis o homem, foram as palavras pronunciadas pelo governador romano Pôncio Pilatos, quando apresentou Jesus de Nazaré, flagelado, atado e com a coroa de espinhos, perante a multidão hostil, a qual Pilatos submeteu o destino final do réu, posto que ele, Pilatos, lavava as mãos, ou seja, eximia-se da responsabilidade sobre a decisão. O Evangelho de Marcos se utiliza da palavra salão, palácio, para identificar o pretório. Como as religiões professadas pelos judeus e pelos romanos eram diferentes, e como na época Jerusalém era parte da Judéia romana, as acusações do Sinédrio contra Jesus não tinham nenhuma força perante Pilatos. A partir das 3 acusações trazidas pelos líderes judeus, perverter a nação, proibir o pagamento de tributos e sedição contra Roma, Pilatos escolheu a última, perguntando: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes, eu sou. Mateus capítulo 27, versículo 11. A audiência continua. João capítulo 18, versículo 33 a 38. E Pilatos finalmente faz a famosa pergunta: que é a verdade? João capítulo 18, versículo 38. Em latim, que és veritas. Saindo de lado, Pilatos publicamente declara que seu julgamento é que Jesus seria inocente das acusações, mas a multidão insiste na crucificação. A regra universal do Império Romano limitava a pena capital estritamente ao tribunal do governador romano, e Pilatos decidiu então lavar suas mãos publicamente, como se não soubesse do resultado subsequente, deixando aberta a questão da responsabilidade pela morte de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 18, versículo 33 a 40, capítulo 19, versículo 1. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És portanto rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Tudo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum, mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Pilatos mandou então flagelar Jesus. A mortificação é vista pela teologia católica como uma forma de ascetismo, que consiste em uma prática que visa ao desenvolvimento espiritual. Muitas vezes, essa prática consiste na renúncia ao prazer e na não satisfação de algumas necessidades primárias, um meio de pôr à morte o pecado na vida de um crente. É uma antiga prática religiosa
que consiste em realizar um sacrifício físico e, portanto, como meio de participação na redenção. A mortificação dos nossos sentidos, como fruto do segundo mistério doloroso do Santo Rosário, remete-nos também a guardar nosso olhar, falar e ouvir, que são as portas de nossas almas. Outro sim, os jejuns e a abstinência de carne prescritos pela Santa Igreja, principalmente no tempo da Quaresma, são bons exemplos da prática a qual deve ser vivida com bom senso e moderação, e não se deve praticar sem a orientação de um prudente diretor espiritual, sacerdote ordenado. Inscreva-se neste canal católico consagrado a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima e assim crescer na fé que nos conduz a Deus Trino e Uno. São Zacarias e Santa Isabel, roguem por nós.